Começa agora. Plantão do Evangelho no Lar. Viralizando o amor e a solidariedade. Olá, boa noite, 18 horas, segunda-feira, dia 1º de março. Gente do céu, outro dia a gente estava comemorando a chegada do ano de 2021 e agora nós já estamos em março. Como diz um amigo meu, o tempo não passa, voa, né? Tá voando o tempo, né? E nós aqui do Plantão do Evangelho no Lar ficamos muito felizes de passar esse tempo com você, né? Esse período todo de aprendizado, de evangelho, de paz, de luz, de Jesus em nossos corações. E por isso nós vamos pedindo licença para entrar na sua casa, no seu escritório, no seu carro, né? Onde quer que você se encontre. A gente vai chegando com essa palavra amiga que brota a partir das iluminadas páginas do Evangelho e nós esperamos que elas cheguem até os nossos corações e mentes, tornando as nossas vidas um pouco melhores, um pouco mais doces, para que nós possamos fazer a nossa parte nesse mundão bom de Deus Pai. E quem está conosco essa noite é a nossa querida amiga e irmã Celina Sobral. Boa noite, Celina. Boa noite, André, querido. Boa noite a todos que estão conectados conosco, que nos dão o prazer da companhia nessa segunda-feira. Que estejamos todos debaixo da paz, das bênçãos do nosso Pai Maior. Amém, amém, amém. Eu não sei se vocês perceberam, vocês que estão assistindo, né? Mas eu e a Celina hoje fizemos um trato. Eu passei um Gomex no cabelo aqui para ele ficar mais baixo. Nem sei se ainda existe Gomex. E a Celina também deu uma puxada. Estamos combinando, Celina. Estamos. Sintonia total. Então tá bom. Então tá bom. Bom, você sabe, meu irmão, minha irmã, que para esse programa funcionar gostoso mesmo, a gente necessita da presença dos nossos irmãos espíritos de luz, trabalhadores do Cristo. E para nós podemos perceber essa presença amiga, né? Essa inspiração e todos os eflúvios de amor que esses irmãos trazem até nós, mistério que façamos a nossa conexão na rede Wi-Fi de Nosso Senhor, aquilo que se faz pela prece. Vamos pedindo para a nossa querida Celina fazer por nós a prece inicial e nós acompanhamos mentalmente. Vamos lá. Então convidamos a todos a se recolherem um pouquinho onde se encontrarem, esquecendo preocupações, tristezas, dores, e vamos sentindo a presença amiga dos mentores, de Jesus, de Deus nosso Pai, que nesse instante já nos abraçam, já nos fortalecem, já cuidam de nós como sempre, trazendo energias de saúde, de amor, de alegria, de cura para todos nós, seja qual for a dor ou o sofrimento que estejamos passando, ou mesmo situações que estejamos precisando e nem sabemos. A certeza do amor do Pai nos cuida, nos ampara, nos protege em cada respirar, em cada passo na nossa caminhada. Assim nós vamos saudando também carinhosamente os nossos mentores responsáveis pelo Evangelho no lar, no seu lar, no nosso lar, aonde estivermos também. E esses amigos vão nos intuindo, usando nossa mente, nossa palavra, o nosso coração, para estudarmos juntos, nessa noite, o item necessário para esse encontro, para as pessoas presentes, para os irmãos nossos, tanto os encarnados quanto os desencarnados. E assim, debaixo de toda essa proteção, com nosso coração alegre, feliz e agradecido, nós vamos pedindo licença de nossa parte para iniciarmos o estudo da noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Então vamos dando início a mais um programa, fazendo aquele convite para que você participe, né,
deste nosso encontro de estudos evangélicos, né? Como é que você pode fazer? O 0800 979 5011 é o telefone aqui da Gerência de Comunicações da Fundação Espírita André Luiz, para você entrar em contato aqui com a gente da TV Mundo Maior e da Rede Boa Nova de Rádio, fazer a sua participação, trazer a sua crítica, o seu elogio, a sua sugestão, mas principalmente, né, considerações sobre o tema da noite ou alguma pergunta sobre algo que você teve dúvida. A gente sempre pede preferencialmente, né, sobre o tema da noite. Você também pode ligar para o 11 2457 5011, que é a nossa querida Thelma. Hoje é a nossa irmã Thelma que está aqui passando esse período aqui com a gente, né? A nossa querida Margarete foi pegar umas merecidas férias, então você pode ligar aqui que a Thelma, sem dúvida nenhuma, vai anotar aqui o seu recado e passar para a gente. 11 2457 5011. Você também tem condições de participar pelo WhatsApp 11 99643 3827, pode ser mensagem de áudio, pode ser mensagem de texto, que a gente quer uma mensagem. 11 99643 3827. Você também pode acessar o facebook.com/TV Mundo Maior, né? E ali você vai encontrar a janelinha desse programa e pode clicar ali e deixar seu comentário, sua dúvida, sua crítica, seu elogio, sua sugestão. E aquilo que a gente sempre pede, que a maior parte das pessoas sempre nos atendem, né? Curtir, comentar e compartilhar. Vocês não imaginam como isso é importante, né? Curtam, comentem, compartilhem, né? Pode comentar até falando mal de nós, né, Celina? Aquele velho ditado, falem bem ou falem mal, mas falem de nós, né? Concorda, Celina? Tá certo, vamos agradecer, né? Em tudo dai graças. Não só o que é tão bom, mas também o que não é tão bom, nós temos que agradecer, porque tudo tem um sentido, tudo tem um aproveitamento e um aprendizado. É isso mesmo. Não, e até a gente brinca, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de nós, mas neste ambiente digital, até o falar mal tem o seu valor, né? Porque essas ferramentas, Facebook, YouTube, enfim, elas estão de olho, né? Existem sistemas de algoritmos que funcionam, então na medida que a gente comenta, que a gente curte, que a gente compartilha, naturalmente eles vão dando mais espaço e assim a gente vai juntos levando o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos à maior quantidade de pessoas. Então, curta, comente, compartilhe. Você não imagina a caridade que você está fazendo com uma ação tão simples como essa. Meus irmãos, minhas irmãs, capítulo 11, dando continuidade, né, aos estudos do capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo. Essa noite nós vamos estudar aqui uma lição do Espírito Sansão, que era antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, uma mensagem de 1863. Capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, item 10. Vamos lá? Meus caros condiscípulos, os espíritos aqui presentes vos dizem pela minha voz: amai muito para serdes amados. Esse pensamento é tão justo que nele encontrareis tudo o que consola e acalma as dores de cada dia. Ou melhor, praticando essa máxima, vos elevareis de tal forma acima da matéria que vos espiritualizareis antes mesmo de despirdes a vossa roupagem terrena. Esse é um trecho, eu achei, de grande relevância e importância, Celina. E ele vem ao encontro também de responder aquilo que talvez seria um dos grandes acontecimentos, né, do cristianismo, quando aqueles primeiros cristãos, né, sofriam com a perseguição de Roma, e há relatos daqueles homens e mulheres que mesmo a instantes de espetáculos de grande agressividade, né, nas arenas romanas, aqueles cristãos que eram condenados, né, às arenas, há relatos de que muitos deles estavam não só muito calmos e muito tranquilos, como entoando hinos evangélicos, né? E a gente para pensar, mas como é possível isso? O camarada ali adiante de um espetáculo de tanta violência e capaz de entoar
hinos evangélicos, né? E aqui o Espírito está nos trazendo. Eles estavam já, muitos deles já nem estavam mais ali tão presentes naquela massa corpórea, né, Celina? Já estavam meio lá, meio cá, né? Pois é, quando é o que Sansão está falando, que, né, alguém, dos condiscípulos, os espíritos estavam lá falando para que amai muito. E aí está o segredo de tudo, não é, André? Porque no mundo daquela época, no mundo de hoje, no mundo de ainda muito tempo que a gente ainda vai presenciar, estando encarnado ou desencarnado, ainda falta muito essa condição desses irmãos que você está colocando e a nossa própria, no sentido de amar até a ponto de não estarmos mais sentindo o nosso corpo material, nosso corpo físico, por conta de um estado de elevação mental, espiritual, quase até angelical, rimando aí o que a gente está falando, mostrando que o segredo de tudo é amar. Só que nós ainda estamos, André, naquela fase de amar de várias formas. O amor egoísta, o amor apego, o amor ciúme, né? É meu, não deixa fazer isso, tomara que faça assim, assim. Então, mas antes a gente não tinha nenhum tipo de amor. Então, a gente começa a aprender, estamos aprendendo esse amor ciumento, esse amor possessivo, esse amor que manda, que seja assim, que quer que faça de tal forma, e a gente lembra do amor de Deus, incondicional. O amor que Jesus experienciou para todos nós. Que amor diferente. Porque se a gente for pensar assim, olha, nós temos que ser um exemplo de amor, nós temos que aprender a amar. Quem mais amou no planeta? Foi Jesus. Então, se amar é amar como Jesus amou, nós não sabemos ainda amar, não é? E estarmos nessa condição que você colocou aí, colocada também pelo Espírito Sansão, né, membro da Sociedade Espírita lá de Paris, nós ainda temos que refletir muito sobre as nossas atitudes, sobre o nosso estado presente, né, de alma, de vivência, de ser humano, e lógico, amparando e colocando também, trazendo para dentro desse círculo os nossos irmãos desencarnados, que com certeza acompanham a gente no Evangelho do Lar, que a gente sabe são muitos, tanto parentes que já se foram, como irmãos nossos que às vezes precisam de tratamento, precisam de ouvir essas palavras para dilatar realmente o entendimento do espírito. Então, todos os capítulos do Evangelho são maravilhosos, e especificamente eu sou brindada com os capítulos que eu estou aqui com você, André, ou de repente com algum dos comunicadores, né, da TV, quando fazem comigo, e são itens de aprendizado tamanho para mim, e de um conforto assim espiritual e do meu coração, que eu só posso agradecer, viu, essa oportunidade que vocês me dão de fazer o Evangelho junto com vocês. Sem dúvida, a oportunidade que o nosso mestre querido nos dá, né? Que possamos estar juntos aqui, os nossos irmãos da espiritualidade, né? Celina, em O Livro dos Espíritos, eu adoro, né, quem tem condições de falar capítulo tal. Eu não tenho, eu sei que está no livro, né? Quando Kardec interroga os espíritos superiores acerca do amor, né? E a resposta, não com essas palavras, mas nesse contexto, é de que isso que nós chamamos de amor está muito longe de verdadeiramente ser o amor que Jesus nos ensinou, né? E aí eles fazem uma comparação, né? Para que nós tenhamos condições de entender um tiquito que seja daquilo que seria o amor, né? E diz assim, olha, talvez aquilo que vocês têm mais condições de compreender, né? Quase que um rascunho do que seria o amor é que uma mãe sente pelo seu filho, né, pelos seus filhos. E eles fazem a ressalva, né, mas isso é só
um exemplo, e até um exemplo pobre, por assim dizer, né? Então, nesse momento, né, principalmente eu que sou homem, nós percebemos como nós estamos distantes, porque ele não disse é aquilo que um pai sente pelo seu filho, é aquilo que uma mãe sente pelo seu filho, né? E uma outra coisa que me chamou a atenção aqui, Celina, e que me trouxe uma resposta muito interessante para as nossas reuniões mediúnicas, aqui das casas André Luiz, quando algumas tantas vezes eu tive a oportunidade de, no trabalho mediúnico, ser ali testemunha de espíritos que se manifestavam e que estavam muito bravos porque o guarda-roupa, a cama, a roupa, sei lá o que, tinha sido doada para as casas André Luiz, né? E aí a gente vai ali, o orientador vai com aquele trabalho de tentar explicar para aquela criatura que ela nem precisa mais de nada daquilo, né? Que ela está olhando, está jogando joias aos porcos, por assim dizer, está olhando algo que ela não vai ter mais nenhum tipo de significado na vida dela, mas o apego à matéria, né? E, portanto, a distância da compreensão do amor é tão grande que a pessoa parte sequer, muitas vezes, tem condições de perceber do seu novo estado, de tão apegado que está aqui, tão distante desse amor que Sansão nos traz, né, Celina? Sim, por isso que a gente tem que ter a consciência do tanto que ainda temos que aprender, porque a gente recebe também no trabalho mediúnico, quando eu estava, né, agora tudo suspenso, a gente recebia muitos exemplos de apegos exagerados e que vai saber se nós, amanhã, quando desencarnarmos e formos dar uma comunicação numa sessão mediúnica, não vamos estar também num estado de agonia por conta de tal coisa, por conta de um filho, por conta de um bem material nosso. Então, a gente já precisa ir treinando, né? Eu não digo nem tentando, mas treinando situações para que isso aí que fala muito o Alexandre Caldini, que a gente já tem que ir se preparando para voltar para casa, independente da situação que estejamos, ou bem, ou mal, sendo mais jovem, sendo mais de idade, porque é uma realidade que mais cedo ou mais tarde vai chegar. E a gente chegando, de repente, de surpresa para nós, de uma forma muito despreparada, o sofrimento e a agonia é tamanha. Então, o que você está citando, o que a gente já presenciou em reuniões mediúnicas, é uma lição para que a gente vá mudando a nossa forma de amar, a nossa forma de sentir, para o nosso próprio bem, não é, André? Sem dúvida alguma, né? E que nós tenhamos condições de colocar o nosso amor cada vez mais, né, no banco da providência divina, onde nem as traças, nem a ferrugem haverá de corroer, né? Esse que é o maior tesouro de todos nós, o amor. E todas as vezes que nós nos prendemos a coisas, a pessoas, a cargos, nós estamos deixando de colocar nossa mente exatamente nesse amor, né? É claro que nós viemos aqui para viver e viver, inclusive, a matéria, né? Todos os luxos que a matéria nos traz, isso tudo faz parte. Agora, o que a gente não pode é esquecer a nossa essência espiritual e ficarmos presos a cargos, a coisas, a pessoas. Eu tenho para mim, viu, Celina, infelizmente, e espero que eu esteja errado, viu? Mas eu tenho para mim que muitos de nossos irmãos trabalhadores em casas espíritas, se não tiverem este foco do amor na espiritualidade, talvez serão os obsessores de suas casas espíritas, dos seus grupos, né? Porque se apegam de tal forma ao cargo, à casa, aquilo que trouxeram, né? E eu estou falando aqui dos nossos irmãos espíritas, mas todos nós, né, que nós tenhamos condições de viver a matéria, né, de forma saudável, mas na certeza de que devemos alimentar o amor em nossos corações e mentes por aquilo que não se perde, né, Celina? Não por aquilo que vai deixar de ter significado no futuro para nós, né? Por isso a importância desse estudo sempre, como nós falamos. Nós não estamos pedindo para que nós, nem que as pessoas que estão conosco, sejam mártires.
Não é isso, mas é a gente ir devagarinho relembrando coisas que a gente já sabe, colocando uma consciência mais ampla na nossa existência, de que se a gente pode diminuir o nosso sofrimento no futuro, se a gente pode ir se tornando bem devagarinho, porque ninguém muda assim exageradamente, nem de uma hora para outra, e nem numa encarnação, mas a gente pode ir mexendo através dos ensinamentos do Evangelho, né, das verdades que vêm para a gente durante a nossa existência, espíritos que somos encarnados, nós devemos sim aproveitar, porque a nossa caminhada, além de já estar lenta, fica mais lenta ainda se a gente aumentar o nosso sofrimento. Então, por que não dar uma alavancada e dar uma corridinha, não tanto, mas podendo fazer aquilo que a gente já tem o conhecimento? Ninguém está dizendo também para de hoje para amanhã todo mundo saber amar incondicionalmente, porque isso aí vai ser impossível. Como nós falamos, amar como Jesus amou é uma coisa que nós temos que aprender muito para poder trazer para dentro de nós o reino de Deus. Enquanto não fizermos devagarinho a burilação, a lapidação também de todas as virtudes que já existem dentro de nós latentes, mas que precisamos desenvolver, a paciência, a tolerância, a indulgência, como falamos semana passada, nós não vamos conseguir esse reino de Deus dentro de nós. E é aí mesmo que os grandes mentores, os grandes espíritos trazem para a gente. Começa a mexer no seu sentimento, aprenda a deixar passar certas coisas, aprenda a paciência, aprenda a diminuir o egoísmo, aprenda a amar mais, como começou esse item 10 do capítulo 11 hoje. Aprender a amar mais. Vamos falar sobre isso, em aprender a amar mais. Vamos dar continuidade à leitura aqui e ver dizer o que Sansão nos diz aqui. Amar, no sentido profundo da palavra, é ser leal, probo, consciencioso, para fazer aos outros o que se deseja para si mesmo. É buscar em torno de si o sentido íntimo de todas as dores que afligem o próximo, para dar-lhe alívio. É considerar a grande família humana como a sua própria, pois essa família reencontrareis um dia em mundos mais avançados. Pois os espíritos que a compõem são, como vós, filhos de Deus, marcados na fronte para se elevarem ao infinito. É por isso que não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus vos deu com liberdade, pois de vossa parte gostaríeis que vossos irmãos vos dessem do que tendes necessidades. A todos os padecimentos dispensai uma palavra de esperança e de apoio, para vos fazerdes todo amor e todo justiça. Serena, tem um trecho aqui que é tão simples, né? E a gente ainda tem uma dificuldade tão grande de compreender isso, né? Quando ele diz para que nós tenhamos condições de sentir a dor do outro, né? E de fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que o outro nos fizessem. É algo tão simples de ser feito, né? Como é que a gente, ainda de forma coletiva, não se deu conta de algo tão simples como isso, né, Serena? Mas o difícil é o simples, né? É difícil nós sermos simples, é difícil muitas vezes explicarmos as coisas com simplicidade, porque a gente pode dizer assim, olha, eu, graças a Deus, né, nunca perdi um filho, você também não. Se disserem para a gente da dor de uma mãe que agora está perdendo seus filhos aí em Covid ou em situações de desastre automobilístico, por mais que a gente diga, André, olha, eu sinto a sua dor. Quem não teve essa experiência, pelo menos agora, quando encarnado, que a gente tem a bênção do esquecimento do passado, a gente pode dizer que entende, que está ali de comum energia, de comum sentimento, mas nós não vamos realmente vivenciar a dor daquela mãe que acabou de perder um filho. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente ainda está na situação de aprendiz. Nós ainda estamos naquela condição de dizer, olha, tem que importar para mim o
o Brasil todo está passando, o que a França inteira está passando, o que a Alemanha, do que o Reino Unido, do que os Estados Unidos, tem que importar para todos nós. E enquanto isso não acontecer, enquanto que a dor do outro, né, não importar para a gente, para uma nação, a nação ser egoísta só com ela mesma, só com seus participantes, só com seus da localidade, o planeta não vai passar para a regeneração, nós não vamos evoluir, o planeta não vai evoluir. E nós já comentamos sobre isso em algumas passagens do Evangelho, e eu acho que cabe aqui de novo. Então, nós temos que nos importar, é o que fala o livro Entre a Terra e o Céu, quando conta aquela história de socorro de Evelina, a filhinha lá do casal, né, que a mãe desencarnou antes, e estava sendo a própria obsessora dentro da família que o pai fez com outra esposa. Então, a filhinha, sem saber de nada, pede aquele socorro em prece para a mãezinha dela, sem saber que a mãe era obsessora. Não é? Então, precisam haver situações de que o importar faz toda a diferença. E quando a irmã Clara, nesse livro, aquele espírito de luz que Clarencio pede socorro, porque ele falou, não, olha, eu preciso chamar quem realmente entenda de amor para essa situação, porque eu não estou conseguindo modificar. A prece de Evelina foi completamente atendida durante 2 anos, como muitas coisas que a gente pede em prece, a gente quer para aquele momento, para ontem e tal. O dela foi 2 anos e foi atendida. E aquele espírito de Clara chegou para Evelina, que era obsessora, que estava acabando com a vida da outra mulher, e etc., e falou assim, olha, eu entendo o que você está passando. Eu não aprovo, mas eu entendo. Mas ela se importou com a situação de Otília, que é a obsessora, que era a obsessora. E o amor dela fez com que a situação toda mudasse e que Otília saísse daquela situação de obsessora e seguisse o caminho dela. Eu estou querendo mostrar que, às vezes, não é aprovar o erro, não é sentir dizendo que está dentro, porque a gente ainda não consegue fazer isso, só quando formos espíritos mais iluminados, mas o se importar com o outro, o querer que a outra nação sofra também menos, como nós queremos que a nossa nação sofra, dando exemplos, lógico, faz toda uma diferença nesse treinamento de amar. É amar um pouco mais. Eu não posso querer o bem só para a minha nação, só para o meu povo, só para a minha família. Eu tenho que me importar com o outro para começar a pensar em falar de amor. Para começar a pensar em falar de amor. Faz muito sentido, né? Porque se nós não nos importarmos com os outros, com a coletividade, a gente acaba não se inserindo nisso, né? E aí, naturalmente, você não tem condições de falar de algo em que você não está inserido, né? Porque amor por nós próprios é egoísmo, né? Quando você tivesse, ou melhor, isso que nós achamos que é amor, né? Que é defender só aquilo que é nosso, o nosso time, o nosso grupo político, quem torce para o mesmo time de futebol, a nossa família. Enquanto nós estivermos nesse contexto, né, Celina, nós não nos daremos conta de algo muito claro, que é a importância do bem-estar coletivo e comum, né? E hoje, cada vez mais, isso se faz presente com essa sociedade globalizada, porque há pouco tempo atrás, né, Celina, a gente dizia assim, olha, tá tendo uma guerra não sei aonde, isso não é problema meu, isso é problema deles, né? Só que hoje em dia, graças a Deus, né, o mundo está tão interconectado que quando uma coisa não vai bem em um cantinho piquititico do mundo, você pode ter certeza que de alguma forma a gente vai sofrer interferências daquilo que está se dando, né? Isso não só do ponto de vista espiritual, nós estamos falando do ponto de vista econômico, do ponto de vista estratégico. O mundo hoje está dessa forma e isso é muito bom, porque assim a gente tem condições de ver que nós não estamos isolados na nossa bolha. Nós fazemos parte de uma família de pelo menos 7 bilhões e 700 milhões de pessoas, né? A gente sabe que é muito mais que isso, que tem os espíritos, né? Muitos que retornaram para a espiritualidade, outros que aguardam para retornar para a matéria, enfim, é uma quantidade enorme de espíritos que estão nesse orbe e todos fazemos parte da mesma família. Evidente que nós estamos ainda muito distantes de compreender aquilo que os espíritos nos trazem, verdadeiramente o que é o amor. Mas nós já temos condições
de começar a dar os primeiros passos nesse sentido, né, Celina? Primeiro, sabermos que nós não estamos isolados na nossa bolha, que nós fazemos parte de uma coletividade e que é preciso que essa coletividade vá bem para que a gente também vá bem, né? E não só, para que a gente comece a enxergar os nossos problemas não como o problema meu, mas como os problemas nossos, né? E o Espírito, ele é muito feliz quando ele nos traz aqui, na continuidade. Olha que legal o que Sansão nos traz na continuidade. Crede que estas sábias palavras, amai muito para serdes amados, seguirão o seu curso. Elas são revolucionárias e seguem uma rota firme, invariável. Mas vós já haveis progredido, vós que me escutais, sois infinitamente melhores do que há 100 anos. De tal forma vos modificastes para melhor, que aceitais hoje, sem contestar, um sem número de ideias novas sobre a liberdade e a fraternidade, que antigamente terias rejeitado. Ora, daqui a 100 anos aceitareis com a mesma facilidade aquelas que ainda não compreendeis, né? É tão bonito isso, né, Celina? E faz tão bem ao nosso coração quando o Espírito dessa envergadura vem e nos diz assim: olha, vocês já são melhores do que há 100 anos atrás. É claro que nós temos a ciência plena de que estamos ainda muito distantes de sermos sequer razoáveis no que tange o amor, né? Mas, entretanto, quando o Espírito desse vem e fala assim: olha, há 100 anos vocês não estavam no mesmo padrão que vocês estão hoje. E daqui a 100 anos vocês vão estar num padrão melhor do que esse ainda, né? Isso é muito gostoso, porque muito provavelmente, Celina, eu acho muito difícil que tanto nós que estamos aqui na frente das câmeras e do microfone, quanto os nossos irmãos que estão nos acompanhando, eu acho muito difícil que há 100 anos nós estivéssemos pegando um pedaço do nosso tempo para estudar o Evangelho, né? E hoje, graças a Deus, nós fazemos isso, e fazemos isso da forma como estamos fazendo chegar aos corações de todo e qualquer lugar onde haja um sinal de internet para poder nos acompanhar, né? Então isso é muito encorajador para a gente não precisa ter pressa, mas é bom a gente saber que as coisas estão caminhando, né, Celina? Eu gostei muito desse posicionamento do Espírito Sansão. Não, maravilhoso. Esse item 10 também é outra lição assim de presente, uma pedra preciosa para todos nós. É importante a gente ver que hoje, se a gente caminhar um pouquinho atrás, não precisa ir muito, vai 5, 10 anos, a gente vê que a gente já não é a mesma pessoa, e graças a Deus que não somos. Já deixamos passar muitas coisas, já entendemos de forma diferenciada, não é? A gente já não sente muita coisa com a mesma ignorância que nós tínhamos há 10, 5, 15, 20 anos atrás. E é só a gente olhar, as células do nosso corpo se renovam todo dia. Então, querendo ou não querendo, nós estamos caminhando, mesmo vagarosamente, e isso é uma certeza que vem através do estudo do Espiritismo, que nós temos que também agradecer muito, que bom que a gente consegue estudar um pouquinho o Evangelho de Kardec, e mesmo irmãos nossos que nos acompanham em outras religiosidades, a gente já consegue entender que Deus é justo, não é? Nós já temos essa condição, e aqueles que nem lembram, que nem sabem, que não acreditam, né, na possibilidade da evolução, na nossa caminhada de seres humanos melhores, que estamos sendo lapidados através da dor, através do sofrimento, mas que a gente já não tem mais aquele olhar para certas situações de provação que nós passamos, para testar nossa força, nossa fé, como uma maldade. Ai, Deus está nos castigando. Nós não vemos mais assim. Nós sabemos que o que acontece é para nos empurrar para frente, seja qual for a situação que vem ao nosso encontro, não é? A gente já sabe disso, que já é uma alavancada. Quando a gente entra lembrar daquelas historinhas da sala do eco, que a gente fala e as palavras se repetem, e o pai ensina o filhinho dizendo: olha, isso aí é para você saber,
não é? Que o que você dá para o universo, o que você dá para as pessoas, retorna para você. Então, leve para a sua vida a lição da sala do eco. Eu acredito que todo mundo estudou isso, até nos inícios de evangelização, etc. Então, nós já sabemos que mesmo quando a gente pisa na bola, às vezes não aguenta, escorrega, tal, tudo, e a gente já tem aquela interiorização de dizer, ai, meu Deus, eu não estou fazendo certo. A gente já conhece o que é certo e o que é errado, mesmo que não seja tudo. Tem coisas que a gente pensa que a gente está fazendo melhor e não é ainda, por conta ainda da nossa infantilidade espiritual. Mas esse crescimento nessas frases que você trouxe para a gente aí na leitura é, graças a Deus, uma abertura de horizonte, né? Um olhar alargado que eu chego a dizer que o amor, mesmo ainda distorcido como é o nosso, ainda da maioria dos encarnados no planeta, o amor tem a condição de ampliar a nossa visão, não é? O amor nos dá poderes que nos são desconhecidos ainda. Então, essa citação de Sansão vem dizer para a gente, olha, calma, realmente não é para você virar anjo de uma hora para outra, porque demora para virar anjo, né? E tem todo um trabalho, mas faz o seu melhor, faz o que você pode fazer de bom, em vez de amar incondicionalmente já, começa a treinar a gentileza, a ternura, a falar de outra forma, com outro tom, lembra que tem que pedir por favor, agradecer, obrigado. Essas gentilezas vão tornando todos nós um pouquinho mais lapidados, né, André? Não é um ensinamento também, devagarinho, para amarmos um pouquinho mais, tratar o outro como a gente quer que seja tratado? E na medida que nós vamos percebendo que as nossas ações, elas nos levam para a questão da casualidade, do efeito e da causa de forma proativa, né? Ou seja, quando a gente faz o bem, naturalmente o bem retorna para a gente de uma forma ou outra, nós ganhamos forças para permanecer nessa senda do bem e cada vez mais vamos nos afastando das cavernas, né? Nós ainda estamos mais próximos da caverna do que do mundo angelical. O grande convite de Sansão aqui é justamente para que possamos construir este mundo amoroso dentro de nós. Sabe, eu tive a oportunidade, Celina, um dos grandes presentes que eu tive nessa encarnação, uma ocasião eu estava batendo um papo com um amigo espiritual, né, sobre o amor que o Evangelho nos traz e o amor dos homens, né? Que é o amor que hoje a gente chama, é muito mais o amor romântico, o amor sensual, né? A grande diferença entre o amor sensual e romântico e o amor ágape, o amor divino, né? E esse dia eu falei, eu tenho uma dificuldade muito grande, ainda sou muito pequeno, então sempre tenho uma dificuldade muito grande de compreender aquilo que de fato é o amor divino e aquilo que ele pode nos entregar, não só por querência, por sermos queridos, por sermos amados, por sermos respeitados, mas do ponto de vista energético. O que é esse amor, né? E aí passou um bom tempo, um dia, eu fui divulgar nas casas André Luiz um dos filmes que nós lançamos, né? E quando eu subi as escadas do centro lá na Duarte de Azevedo, eu escutei esse amigo falar, hoje você vai entender o que é o amor, né? Ok, tá bom. Aí eu fui passando em todas as salas de aula para falar que o filme ia acontecer, coisa e tal. Até o momento que eu entrei numa sala de aula que 3 anos antes tinha sido a sala que eu tinha dado o curso. Então eu tinha dado para eles o primeiro ano do curso, né, e estava voltando 3 anos depois, a turma era a mesma. E quando eu entrei na sala, né, eles não me viam há 3 anos, né, e olharam para mim com uma gratidão, com um amor, porque não me conhecem, né? No centro a gente usa máscara, então a gente parece tudo que é santo, né? Então, como eles não me conhecem, eles olharam com aquele amor, com aquele carinho. Foi tão impressionante, Celina, que eu dei 2 passos para trás, encostei na lousa da sala de aula e não conseguia falar. E aí escutei o amigo espiritual falando, esse é um lampejo do amor que a gente quer ensinar para vocês, né? Então, daí é algo tão inatingível, é algo que talvez eu só senti nessa única ocasião, né? É claro que isso deveria ter tido o poder de ter feito com que eu tivesse avançado uns 10 degraus, mas em verdade de lá para cá eu avancei 1/4 só,
E já tá bom, viu, Celina? Às vezes você acha que avançou um quarto e avançou muito mais. Porque às vezes também a gente não percebe a fortaleza que já está um pouquinho mais no nosso espírito, né? Costumo dizer que nem quando a gente vai para malhar na academia e o corpo vai ficando mais forte, não sente tanto um peso que no início era muito pesado. A malhação do espírito são as vicissitudes, são as nossas dores, os nossos sofrimentos. E que bom que você teve esse teste aí do amor, da gratidão. Há alguns séculos atrás, podia acontecer o que fosse, o nosso coração não seria tocado. Olha como o seu já está sendo tocado facilmente. E provavelmente muitos dos que estão conosco também já têm uma sensibilidade maior. A sensibilidade, nossa, é o caminho da evolução. É verdade. É o amor, sim, se desenvolvendo na nossa alma, trazendo para a gente condições de felicidade para dizer assim, olha, sente o gostinho. Né? Então, inverte nisso aí, que você vai ver que você vai sentir o sabor muito maior e muito mais forte dessa amostra grátis que a gente está tendo aí, que você teve e que muitos, com certeza, já tiveram também, já vivenciaram. Por isso que eu digo, é como a gente tinha falado, né? O amor tem poderes que nos são desconhecidos e a gente muitas vezes diz, não, olha, eu não vou amar muito aquela pessoa, não, porque de repente a pessoa não gosta de mim ou não vai me dar em troca o que eu quero, né, a quantidade de amor que eu quero, então eu vou amar só um pouquinho, porque eu não vou ficar no prejuízo, não vou sofrer tanto, e não é assim. Quanto mais forte você se joga numa piscina, apesar de eu não saber nadar, André, quanto mais forte você se joga numa piscina, mais forte você sai do outro lado. Quando você vai devagarinho, você tem que ir também e vai sair devagarinho. Então, tem certas situações, principalmente se falando de amor, que a gente deve sim entrar de cabeça, que a gente deve dar o melhor do nosso sentimento, o melhor de nós. Porque aí, se a gente tiver que sair, a gente vai sair dizendo, nossa, eu dei o meu melhor, eu fiz o melhor que eu podia, eu amei tudo que eu podia amar. Eu acho legal a gente ter esse tipo de reflexão, sabe? Não ter medo. Porque, não, vou ser grato também só um pouquinho, porque se o outro for ingrato comigo, não vai ser tão ruim. Não, não. E olha, Celina... receber essas amostras grátis para depois ter a intensidade de tudo. E quando nós temos a oportunidade de estudar a história de amor, né, que foi vivida pelos cristãos dos primeiros 4 séculos, a gente percebe que eles fizeram exatamente o que você falou. Mergulharam na piscina de amor e mergulharam profundamente e sem medo. E do outro lado nos entregaram essa joia que é o cristianismo, né? Vamos ler mais o último trechinho do evangelho de hoje. Hoje, com o grande impulso do movimento espírita, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, contidas nas mensagens dos espíritos, são aceitas por grande parte das pessoas inteligentes? É que essas ideias correspondem a tudo o que há de divino em vós, porquanto estáis preparados para uma semeadura fecunda, a do último século, que implantou na sociedade as grandes ideias do progresso. E como tudo se encadeia sob as ordens do Altíssimo, todas as lições recebidas e assimiladas resultarão nessa mudança universal do amor ao próximo. Graças a elas, os espíritos encarnados, melhor julgando e melhor sentindo, dar-se-ão as mãos até os confins do vosso planeta. Todos se reunirão para se entenderem e se amarem, destruindo todas as injustiças, todas as causas de desentendimento entre os povos. Grande pensamento de renovação pelo Espiritismo, tão bem descrito em O Livro dos Espíritos, produzirá o grande milagre do século vindouro, o da reunião de todos os interesses materiais e espirituais dos homens, pela aplicação desta máxima bem compreendida: amai muito, a fim de serdes amado. É uma mensagem consoladora, né, Celina? Ai, realmente, parece que abraça a gente e aquece o nosso espírito, o nosso corpo e o nosso coração. Tudo do capítulo 11 é maravilhoso. Amar o próximo como a si mesmo é o que a gente precisa ficar repetindo para a gente vivenciar, para se tornar um hábito, né? Para se tornar o nosso caráter, para depois se tornar o nosso destino.
Estamos treinando para isso, né? Vamos agradecendo o Edmar de Rodeiro, Minas Gerais, mandou WhatsApp aqui, gratidão por todos os trabalhadores da TV Mundo Maior e o forte abraço. De Uberaba, nossa querida Romilda Roja, ou melhor, Romilda Rosa, deixa o boa noite a todos, né? A Leninha de Aracaju, boa noite a todos, André e Celina, sempre elegantes, que coisa boa, um abraço virtual e espiritual para todos. Muito obrigado, Leninha, obrigado mesmo, muita paz e luz a você. Os nossos queridos Léa, Elton e Clara também deixam seu boa noite. De Sabará, Minas Gerais, a nossa querida Helena Maria também deixa o seu boa noite. De Juiz de Fora, o querido Igor, sempre presente aqui, dizendo que está curtindo, aprendendo, estamos todos aqui junto com o Evangelho. O Júlio César, lá de Salvador, na Bahia, deixa o seu boa noite com votos de paz e luz. De Ouro Branco, Minas Gerais, a ouvinte assídua, né, do programa, que agradece aqui a todos. O Gilberto Assis, que é de Pimenta, em Minas Gerais, também deixa aqui o seu boa noite, rogando que os espíritos de luz conduzam a todos aos melhores paragens de paz e luz. Lia Márcia de Araraquara também deixa o seu boa noite. Aqui pelo Facebook, rapidinho, que já estamos estourados no tempo, Luiz Gomes da Silva, de Joinville, Mário Brites Mendieta, Wilson Rodrigues Júnior, Frederico Carnevale de Miranda, vai deixando o seu boa noite, Graziela Alves, Gilberto Assis, Alessandra Carabolante, deixa o seu boa noite, ela que é de Araraquara e está dizendo que precisam de muito amor, harmonia e empatia, não só aqui, mas no mundo todo, sem dúvida nenhuma. Um grande beijo a você e a todos os nossos irmãos de Araraquara. Mas já estouramos o horário do nosso programa, vamos pedindo para nossa querida Celina fazer por todos nós a prece final e nós a acompanhamos mentalmente. Vamos lá, Celina. Vamos, mais uma vez com os corações unidos, nos recolhendo nas nossas melhores vibrações de amor. Vamos espargindo essa luz que sai nesse momento do nosso coração a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão presentes agora nesse encontro, nesse estudo, os que vão ouvir depois e aqueles que não lembram do nosso Pai. Que todos possam, juntamente com essas melhores vibrações de amor, receberem remédios necessários para o corpo, para o espírito, que possam se fortalecer na energia do amor, na certeza dos cuidados do nosso Pai com cada um de nós, que não nos abandona nunca. E aproveitando essa união de força, vamos vendo o nosso planeta Terra, todo envolto em luz brilhante, de harmonia, de paz, de fé, de cura, em todos os locais do nosso orbe. Que todos os nossos irmãos estejam debaixo dessa luz de bênçãos e de cuidados especiais também. E assim nós vamos agradecendo por mais esse estudo, pelo mês que se inicia com novas oportunidades para todos nós, iniciando a semana, novo ciclo, dando-nos oportunidades de melhoria, de fazermos o que estamos estudando, o que estamos reaprendendo a cada dia. E nós agradecemos tudo que recebemos, tudo que somos, tudo que vem ao nosso encontro. E assim, debaixo de toda essa energia do bem, de amor, nós vamos pedindo licença de nossa parte para encerrarmos o estudo de hoje e desejando a todos uma noite de muitas bênçãos, de muita luz para os nossos espíritos e que possamos, em breve, nos reencontrarmos para mais um estudo, para mais aprendizado. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus, graças a Jesus. Muito obrigado, Celina. Uma ótima noite para você. Eu que agradeço, André. Deus te abençoe muito. Gratidão por tudo. Continue firme nesse trabalho aí que engrandece a todos nós. Você traz muita luz, muito conhecimento com o seu trabalho, que nós sentimos o amor que você emana para todos nós. Gratidão e uma boa noite a todos os queridos que nos acompanharam.
Muito obrigado, Celina. Muito obrigado a você, meu irmão, minha irmã. Esperamos que você tenha uma ótima noite de muita paz e muita luz. E o Plantão do Evangelho retorna amanhã às 18 horas. Beijo no coração. Você acompanhou Plantão do Evangelho no Lar.